e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar um grande abraço a todos que nos assistem nesta manhã de domingo, 31 de maio de 2020. Que Deus possa estar nos abençoando, nos dando da sua graça, nos fazendo entender os seus propósitos para sermos melhores adoradores. Aqueles que não são da nossa igreja, que o Senhor também os abençoe, que possa vir falar nesta manhã o seu coração. Quero deixar um abraço às pessoas que já estão entrando aí na página da igreja. Abraço a Renato Lima, Maria Canda, Deus abençoe você, seu esposo, sua família. A Anne, também já está nos assistindo aqui. Deixa eu ver aqui mais, Mauricé, Judite, Deus abençoe minha irmã, Ana Paula Nunes. Deus abençoe você, Ana Paula, sua família, Elias, Catarine, a Elana, Grauce Gonçalves, Deus abençoe você. E vamos estar aí ao longo desses minutos que estamos passando, vamos estar falando, dando mais um alô aí aos nossos irmãos e amigos que nos assistem, que têm nos acompanhado nessas manhãs de domingo, através dessas lives que temos feito. Acredito ser bênção de Deus na vida dos nossos irmãos e amigos que têm nos acompanhado. Sempre é uma oportunidade de crescimento para nossas vidas. Quero deixar a paz do Senhor Jesus. Um abraço ao pastor Renato e família. Deus abençoe sua vida, seu ministério, lhe dê sabedoria, lhe dê inteligência, para que ele possa conduzir esse rebanho em paz e entregar na mão do Senhor como aquilo que lhe foi imposto, né? Vela pelas nossas almas, tem responsabilidade por sua igreja, por suas ovelhas. Que Deus abençoe ricamente ao pastor Renato e família. Vamos estar orando nessa manhã, pedindo a graça de Deus, que Ele venha ser conosco, que Ele venha nos abençoar ricamente e que envie as pessoas que precisarão, que estarão ouvindo essa palavra e serão abençoadas por ela. Santo Deus, Pai amado, Deus bendito, nós te damos graça ao Senhor por tua bondade, por teu grande amor, por tua misericórdia. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, venha nos direcionar a tua palavra, venha nos dar a palavra de revelação, palavra de conhecimento, Senhor. Derrame, Deus, da sua graça e do seu amor fiel. Ajuda-nos, Senhor, em nossas limitações, em nossas fraquezas. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e nos ajuda, Deus, para cada dia estarmos seguindo o caminho da verdade que é Cristo, observando os seus mandamentos e a sua palavra, Pai. Te peço, ó Deus, que todos aqueles que irão ouvir, Senhor, nesta manhã de domingo, ó Deus, a tua palavra, que possa estar com o coração acessível para deixar ser transformado por ela. Abençoa, Deus, a minha vida, me ajuda, Deus, me ensina a cada dia mais a ser dependente de Ti, Deus. Derrame da sua graça sobre a minha vida e me ajuda com Teu Espírito Santo, Pai, porque sem Ele nada eu posso fazer, Deus. Abençoa, Deus, a Igreja Batista Missionária em Barra de Jangada. Abençoa os membros da minha casa, da minha família, e nos ajuda, Senhor, porque necessitamos do Senhor a cada momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar fazendo a leitura bíblica dominical. Escolhemos nesta manhã um salmo para estarmos lendo, que eu acredito que irá falar com você, você que nos assiste, que estava pedindo a Deus uma palavra de Deus, uma resposta de Deus nesta manhã. O Senhor separou essa passagem bíblica para o Senhor tranquilizar o seu coração. Não sei o que tem lhe afligido, quais são
as suas necessidades, os seus pesares, o seu medo, a sua aflição, mas você pediu ao Senhor uma palavra. E o Senhor irá confirmar essa palavra no seu coração, porque Ele me direcionou para ler esse texto e falar essas palavras que eu estou falando nesta manhã. Salmo 121. Leitura dominical, a resposta de Deus para a sua vida. Você que estava preocupado, buscando de Deus uma resposta, uma palavra. O Senhor me direcionou para esta leitura nesta manhã e falar estas palavras. Diz o salmista, Davi, E ele compôs esse salmo dessa forma: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Deus, que fez o céu e a terra. Ele é o teu protetor. Está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não te fará mal de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Nosso Deus, Ele não dorme, Ele não cochila, e Ele tem cuidado de nossas vidas nos mínimos detalhes. Ele está ao seu lado, lhe guardando, para que você não vacile, para que você não caia, para que você se mantenha firme na presença dEle. Amém? Felipe estará toando um louvor. Em seguida, nós iremos dar continuidade com a revista da Escola Bíblica Dominical. Amém. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quem me guia
ajudado até aqui. Sou grato a Deus por mais esse dia, poder estar ministrando essa aula, né, trazendo aos nossos irmãos uma porção da Palavra de Deus, dando continuidade no trabalho que vem sendo feito ao longo desses dias, que estamos impedidos de estarmos em nossa igreja, cultuando ao nosso Deus e aprendendo no seu tempo. Né? Nos dê um retorno aí, como é que está o som, se o som está chegando bem, a imagem a gente já está vendo aqui que dá para assistir. Agora o som, a gente não tem como ter um retorno se os irmãos não nos der esse retorno aí. Amém? Estamos aí investindo aí, se Deus quiser, vamos comprar uns equipamentos melhor para que a gente possa estar transmitindo com uma qualidade de som melhor, com uma qualidade de imagem melhor. Essa pandemia nos fez sair de uma realidade para outra, né? E já estamos vendo que há propostas aí de nós trabalharmos também sempre tanto com os cultos presentes, mas também trazendo alguns trabalhos online, como nós estamos fazendo, para que outras pessoas que não sejam da nossa comunidade da fé, aqui onde nós moramos, possam também ser abençoados. Né? É uma forma também da gente estar transmitindo a palavra de Deus a pessoas de outra região. Mas, nos dando essa resposta aí, a gente vai dar continuidade nessa manhã de domingo, a lição de número 6 da revista, da série de cartas de Paulo aos Coríntios. Estamos trabalhando essa revista, já é a segunda revista, né? Porque a primeira revista ela abrange toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a segunda revista ela conclui ali a primeira carta de Paulo aos Coríntios, acho que do capítulo 14 em diante, e entra já na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nós já estamos concluindo hoje o capítulo 5, e vamos ver se dá tempo a gente frisar alguns pontos do capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu tenho sido muitíssimo abençoado, porque a gente tem estudado essa lição, temos lido a outros recursos para nos auxiliar no entendimento dessa lição e poder passar para os nossos irmãos aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Não querendo me estender muito, não é esse o objetivo, a gente se estender muito, mas poder frisar alguns pontos importantes que a gente acha que vale a gente ter esse entendimento. Domingo passado nós falamos sobre as motivações para o ministério, que é a habitação celestial, que é um corpo melhor. Quando a gente fala em ministério, é bom frisar que ministério é serviço. Quem está enganjado em algum ministério é serviço, é servir. Então, quando eu falar a palavra ministério, entenda como servir ao Senhor de alguma forma, de alguma maneira, para que a sua vida tenha algum sentido, você tem que servir. Já ouvimos de algumas pessoas falar um dito popular, que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, ministério é serviço. Ministério é servir. Como você tem servido a Deus, como você tem contribuído para a obra de Deus, para a expansão do Evangelho. Se caso você não está servindo, lhe falta algo em sua vida. O reino de Deus expandido aqui na terra é servir. Aquilo que Jesus disse, os campos estão brancos, fartos já, mas são poucos aqueles que querem servir, que querem trabalhar. Por que a gente está trabalhando muito a questão do ministério? Porque nós estamos tomando como exemplo a motivação de Paulo, o que motivava Paulo a servir a Deus,
a abnegar da sua vida, a deixar suas atividades diárias que ele ali fazia, por ser um homem intelectual, um poliglota formado, defensor da lei, fariseu, mas ao se converter ao cristianismo, abnegou de tudo isso e tinha isso como nada importante, mas servia com alegria mesmo diante as tribulações, os problemas, o sofrimento, a perseguição, as lutas, os naufrágios, as prisões, mas ele servia. E o que motivava Paulo a servir? Aí o autor da revista, o pastor da lição, o pastor Vanderly Lima Carreiro, ele coloca algumas colocações, e a primeira é a motivação, que é a habitação celestial. Algo que nos deve motivar a servir a Deus é a nossa habitação celestial, um corpo glorioso e muito melhor que o nosso, e um novo corpo imortal. Isso nós estamos falando dos assuntos que foi tratado a semana passada. O novo corpo próprio pertence a Deus, e habitar com o Senhor deve ser as motivações que motivam o crente a servir. Morada celestial, um corpo glorificado, habitar com o Senhor. Será que isso não motiva você a servir no reino de Deus? O grande tribunal de Cristo, você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Queira ou não. Aqui os homens estão aí zombando das leis, fazendo e desfazendo da forma que eles querem, mas lembrando-nos que eles também irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós fomos salvos em Jesus, mas nós vamos comparecer também. Não para sermos julgados as nossas obras, porque as nossas obras, elas já foram julgadas, mas para receber do Senhor a recompensa pelo que nós temos feito por meio do corpo, porque o nosso corpo é o veículo que nós vamos usar para servir a Deus. É através do corpo que nós nos movemos, é através do corpo que nós trabalhamos, é através do corpo que nós falamos, é através do corpo que nós vemos, é através do corpo que nós ouvimos. Então é através do corpo que nós servimos ao Senhor. Então nós iremos comparecer diante de Cristo no grande tribunal para receber dele recompensas pelo trabalho que nós temos feito, pelo serviço que temos prestado. Por isso que nós estamos falando de ministério. Então, o motivo que nos deve motivar para servir a Deus é ter plena convicção que iremos habitar com o Senhor, que teremos um corpo glorificado, que iremos estar com Deus. Então, a gente viu essas questões na semana passada. E nós lemos 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. E nós vamos ler hoje do verso 11 e ver se concluímos todo esse capítulo e ainda entrarmos um pouco no capítulo 6. Por isso que a gente não pode se deter muito na revista, porque o foco aqui é a gente estudar a carta de Paulo. Pegar como base a revista para explorar alguns pontos, mas a gente está lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A base é a revista para que a gente nos tenha um norte, mas o conteúdo é a Bíblia, aquilo que a gente vai estar aprendendo do Senhor. Vamos estar pegando aqui uma Bíblia, vamos usar hoje a Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia de estudo, que a gente gosta muito de trabalhar com ela também. Vamos ler capítulo 5 de 2 Coríntios, do verso 11 até o verso 14. E aí a gente vai prosseguindo, que diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus.
e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloria na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo, escrevendo aos Coríntios, aqui ele começa com essa recomendação. Veja a recomendação: recomendamos todos no temor do Senhor. Interessante que no livro que a gente acompanha, que é esse comentário que eu recomendo, tenho recomendado, não só esse, mas todos os comentários desse reverendo Hernando Dias Lopes. Nós temos aprendido muito e sido muito enriquecido com os comentários. E Hernando, comentando esse capítulo 5, esse versículo 11, ele vai falar de duas motivações bases para Paulo não desistir da sua missão, do seu trabalho de pregar o Evangelho, de ser um arauto do Evangelho diante de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta perseguição que sofreu. Às vezes nós queremos desistir por coisas banais, por coisas efêmeras, por coisas sem nenhum significado, mas Paulo tinha motivo para abandonar o cristianismo e não querer saber de sofrimento. Mas Hernandes vai frisar dois pontos importantes nesse versículo, e ele diz que o que motivava Paulo a não desistir do Evangelho, do serviço ao reino de Deus, primeiro era o temor a Deus e segundo, o amor a Jesus Cristo. Se nós não tivermos temor a Deus, de maneira nenhuma nós vamos servi-lo, porque nós só servimos a quem nós tememos. Você só serve a Deus se você conhecer quem é o Deus que você serve. E Paulo conhecia. Paulo sabia do seu amor, Paulo conhecia a sua justiça, Paulo conhecia a sua retidão. Então Paulo tinha esse know-how para enfrentar sofrimentos e não desistir, porque ele temia a Deus. Temer a Deus é procurar se afastar daquilo que é mal, aquilo que nos contamina, aquilo que nos afasta da presença de Deus. Quando você teme a Deus, você busca se afastar dessas coisas. E segundo, o amor a Jesus Cristo. O amor a Cristo, Paulo vai dizer que nos constrange, né? A palavra que nós entendemos por constrangimento, aqui na língua portuguesa, qual nós falamos, há um significado totalmente diferente no grego, pelo qual foi escrito o Novo Testamento. A palavra constranger no grego, ela vai dar uma conotação que é aquilo que impulsiona, aquilo que obriga, aquilo que conduz, aquilo que nos dá, não nos dá opção de sair. Ele cita até, o comentário do grego vai citar um determinado objeto que nós usávamos no sertão quando nós íamos vacinar o gado, que chamava-se um jiqui. Era algo onde o animal entra e o animal fica indefeso, sem poder se mover. E constranger no grego era uma pressão tamanha que você ficava sem poder se mover, mas só seguir e caminhar em frente. Então, constranger, o amor de Cristo nos constrange de tal maneira que nós ficamos sem opção para retroceder.
Era isso que Paulo tinha em mente. O amor de Cristo me constrange de tal maneira que eu não posso desistir, eu não posso parar, eu tenho que continuar, eu tenho que seguir, sabe? Então Paulo tinha como mente esse servir, mesmo sendo afligido, porque Paulo sempre está apresentando sua defesa diante de uma igreja que ele fundou, que era a igreja de Coríntios. Paulo funda essa igreja, mas ele estava tendo problema aqui com pessoas que estavam discordando do seu apostolado, não estava recebendo a sua mensagem e até tratando ele como louco. Paulo aqui vai dizer aqui, se enlouquecemos, é para Deus. Por quê? Eles tinham Paulo como louco, porque quando Paulo se converte ao cristianismo, ele disseram, pronto, Paulo agora enlouqueceu, isso é um louco. Porque eles não entendem e não entendiam o que tinha motivado Paulo a ter uma mudança radical em nossa vida. Por isso que quando nós nos convertemos, quando Cristo nos resgata, nos chama, nos torna uma nova criatura, as pessoas dizem, pronto, agora enlouqueceu. Porque há uma metanoia em nossa vida, uma mudança de nossa mente, é uma mudança radical. E essa metanoia, ela nos traz essa percepção de reino. E as pessoas que não participam do reino de Deus, elas entendem como loucura. Mas aí Paulo diz, se nós enlouquecemos, é para Deus. Mas se nós conservamos a nossa boa consciência, é para vocês. Porque ele servia não para receber elogios e reconhecimento de homem, mas para agradar aquele que o chamou. O verso 14, que ele vai dizer assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreremos. Se Cristo morreu por nós, nós temos que morrer para o mundo, para viver para Cristo. E morrer para o mundo é não ter prazer nas coisas que o mundo oferece, não ter prazer naquilo que pode nos afastar da presença de Cristo em nossas vidas. O verso 15, ele diz o seguinte, e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos deste modo. Este versículo, o verso, principalmente 16, Paulo está dizendo aqui que a ninguém conheceu segundo a carne, como ele fala aqui, assim que nós daqui por diante, nós quem? Ele, nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, senão antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora não conhecemos desse modo. O que é que Paulo está dizendo? Antes dele servir, antes da conversão, antes do encontro que ele teve com Jesus, ali na estrada para Damasco, Paulo não conhecia a Jesus, e o que ele conhecia de Jesus era segundo a carne, era segundo aquilo que ele julgava conhecer. Ele tinha a Jesus Cristo como um impostor, como alguém que usurpava de o Messias, que era prometido pela lei. E ele dizia, não, esse não é o Cristo verdadeiro, aquele o Messias prometido, porque ele ouvia falar acerca de Jesus, dos seus irmãos, da sua família, do seu pai, que era o José, pai de criação, da sua mãe Maria, ou seja, Jesus tinha em um contexto social, família, pelo qual alguém dizia, esse é filho de fulano. E Paulo conhecia a Jesus por essas informações. Então ele achava que Jesus era um impostor, alguém que queria usurpar de um direito que era do Messias prometido. Mas aí Paulo começa a dizer, eu conhecia a Cristo dessa forma, mas hoje não, porque Cristo se revelou a ele. Nós só conhecemos a Deus, a Jesus, quando esse mesmo se revela a nós.
Aí quando ele se revela a nós e nós recebemos esse chamado, nós temos uma obrigação no ministério, que é servir, que é fazer a sua obra, que é trabalhar em prol do Evangelho. O verso 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, pois as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Interessante que Champlin, ele comentando esse versículo, ele não vai falar acerca às vezes quando a gente aplica esse versículo, né? Esse versículo foi um dos primeiros que eu decorei quando assim o Senhor me chamou e a gente começou naquela empolgação da leitura da palavra, né? Graças a Deus a gente tem mantido o hábito, não com aquela empolgação toda, mas o hábito da leitura, principalmente para quem ensina, para quem ministra, tem que ter. Um professor que não lê, um professor que não faz pesquisa, um professor que não busca se atualizar, ele fica para trás, ele não cresce. Alguém vai estar demonstrando uma desenvoltura melhor, com mais aproveitamento, e ele será cobrado, porque ele não se dedicou àquilo que Paulo diz. Se alguém almeja ensinar, dedique-se, prepare-se, capacite-se. O autor de alguns dos livros que eu tenho, que ele trabalha muito a área da família, né? Josué Gonçalves, eu aprendi em um dos livros falando sobre liderança dele, e as 37 qualidades de um líder, e ele diz o seguinte, que aqueles que não querem sentar-se para aprender, não se levantem para ensinar. Se você tem ou deseja ensinar, sente-se para aprender primeiro. Mesmo que seja a crianças no berçário, mas você tem que ser dedicado à leitura, ao aprendizado da palavra. Você vai ensinar baseado em quê? Quais são as suas bases, as suas raízes para você ensinar? É em historinha de carocha, como diz o Matuto? Você tem que ter uma base, e a sua base é Cristo. A sua base é a Escritura. Então você tem que ter sede de aprender para poder você ensinar. E voltando ao assunto do versículo 17, Champlin diz que não é as coisas relacionadas. Eu achei interessante. Eu mentia, não minto mais. Eu falava mal de fulano, eu não falo mais. Eu furtava, eu não furto mais. Eu me prostituía, não me prostituo mais. Eu era um idólatra, não idolatro mais. Entende? Ele não está falando em relação a esse ponto, mas sim, essa nova criatura é uma criatura que está habitando com Jesus. Por isso que nós nos tornamos uma nova criatura. Não porque paramos de cometer esses erros, mas porque nós somos uma nova criatura, porque passamos a habitar com Cristo, Ele estar conosco, o Espírito Santo estar conosco. Porque como seríamos uma nova criatura se nós ainda continuamos com hábitos velhos? Entende? Porque nós nos convertemos a Cristo, né? Nós seguimos o caminho da fé, mas os nossos erros continuam sempre, não foi, com essas tendências ao pecado, a omitir uma verdade, a um deslize em nossa vida, e a gente tem uma queda, a gente se levanta, pede perdão e continua a caminhada. Então, uma nova criatura não era para estar cometendo deslizes, que de fato não é. Mas, por isso que ele fala que o habitar, essa nova criatura é o habitar com Cristo, ter essa certeza de salvação, essa certeza de vida eterna. E uma certeza que os nossos pecados foram perdoados, e estão sendo perdoados, e serão perdoados, até o dia da nossa partida. Porque todos os dias nós estamos pecando. Todos os dias nós temos algo a nos arrepender. É por isso que o apóstolo João, ele vai dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso a gente vier a pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo.
Ele diz, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa imundícia. Ou seja, então, dá a esse entendimento que mesmo uma nova criatura, mas ainda tem alguns hábitos em nossa vida que precisam ser corrigidos. E essa nova criatura é habitar com o Senhor, é ter essa certeza que o Senhor está conosco, que o Espírito Santo está conosco, nos atendendo em nossas fraquezas e em nossas limitações. Interessante, não? Quando a gente começa a expor a Escritura ponto por ponto e começa a aprender da Escritura. É algo maravilhoso. O verso 18, que ele vai tratar sobre o ministério da reconciliação. Ele fala o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É importante a gente estar aprendendo um pouco sobre o ministério da reconciliação. Meus irmãos, é importante a gente entender um pouquinho da palavra de Deus na língua original. Isso tem sido bênção em minha vida, é muito trabalhoso. Eu estou tendo muita dificuldade em uma das disciplinas, que é o hebraico bíblico, porque é uma língua muito complicada, mas quando a gente começa a ter uma percepção, pelo menos para a gente entender um pouquinho da palavra na sua língua original, isso nos dá uma outra visão do campo. E essa palavra reconciliação, no grego, lá onde ela foi escrita no Novo Testamento, é uma reconciliação, mas veja como isso é importante quando a gente tem em mente como isso funciona, né? O que foi ferido, né? Porque Deus foi quem foi afetado, né? O homem afeta a Deus com o pecado. O homem fere a Deus com o pecado. O homem agrediu a Deus com o pecado. Mas foi Deus que veio em busca do homem para reconciliar consigo mesmo. Seria assim: alguém me ofende, Humberto, alguém me agride, alguém fere a minha integridade física e moral, mas mesmo assim eu sofrendo, eu sendo perseguido, mas eu vou ao encontro dessa pessoa para que essa pessoa se reconcilie comigo. Ou seja, a palavra reconciliação no grego, ela traz essa conotação, que é o agredido indo em busca do agressor para se reconciliar, para que ele se reconcilie, né? Ou seja, o ministério da reconciliação foi dado a nós e não aos anjos. Veja como é importante nós termos essa mensagem que é o Evangelho, porque o Evangelho é a mensagem de Deus em busca do homem. Não é o homem em busca de Deus. Quando você traz a mensagem do Evangelho, você está indo em busca do homem. É a mensagem de Deus indo em busca do homem. Não é o homem indo em busca de Deus. Nós somos ministros da reconciliação. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um organismo vivo que transmite essa mensagem de reconciliar o homem com Deus, porque o homem está afastado de Deus por natureza, porque ele pecou, ele se foi afastado de Deus com a queda, com o pecado, que um pecado de um homem trouxe a morte para todos os homens. Por isso que Paulo diz, pela morte de Cristo, trouxe vida para todos os homens. Todos aqueles que ouvem a sua mensagem e que se reconcilia com Cristo, com Deus através de Cristo. Então, o ministério da reconciliação é Deus, primeiro é Deus, não parte do homem. Não, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero caminhar com Deus. Não, Deus em busca do homem, reconciliando o homem consigo mesmo. O verso 19 diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e a nós confiou a palavra da reconciliação.
A nós, Deus confiou a palavra da reconciliação. E o que nós temos feito? O que é que nós temos feito com essa mensagem de reconciliação? Nós temos sido instrumentos de Deus para trazer o povo a ouvir essa mensagem de reconciliar-se, porque você precisa se reconciliar com Deus. Você está morto em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2 vai te dizer isso. Você está morto em seus delitos e pecados e você precisa, quando está ouvindo essa palavra, reconciliar-se, voltar a ter comunhão com Deus. Aquilo que Isaías, no capítulo 59, vai dizer. Que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O verso 20, concluindo o capítulo 5, diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Embaixadores, o embaixador, ele trata de negócios do seu reino em um país estranho. Ou seja, se nós somos embaixadores de Cristo, de Deus, nós tratamos dos negócios do reino de Deus aqui na terra. E esse negócio é expandir a palavra da reconciliação. É trazer o homem a esse entendimento que ele precisa se reconciliar com Deus. O embaixador, ele trabalha, ele recebe do seu rei, do seu chefe superior, uma informação, e ele representa aquele monarca, aquele rei, aquele presidente em um país estranho. Ele fala em nome daquele rei. Ele fala, então nós falamos aqui em nome de Deus, porque a mensagem de reconciliação foi Deus que nos deu. E o ministério da reconciliação, ele nos confiou para que nós possamos estar sendo embaixadores de Deus aqui na terra. O verso 21, fechando o capítulo 5, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos a justiça de Deus. Cristo não conheceu o pecado, mas os nossos pecados foram transmitidos para Cristo, para que nós hoje possamos ser esses ministros, embaixadores, né, de Cristo aqui na terra. Eu ouvi em uma revista da Ultimato, uma reportagem que estávamos lendo ali, um artigo que diga, e a filha de Billy Graham comentando que Billy Graham, um dos maiores evangelistas aí do século XIX, né? Acredito que foi um dos homens que influenciou muito aquela geração com o evangelho, e ele recebeu um convite do governo dos Estados Unidos da América, do presidente dos Estados Unidos da América, para ser ministro do seu governo. E o Billy Graham, ele disse: vocês agora estão querendo me rebaixar, porque eu sou embaixador do reino de Deus, e vocês querem me rebaixar para ministro de um governo humano? Veja como é importante nós entendermos que nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós não vamos nos deter muito, mas queremos trabalhar aí um pouco do capítulo 6 aqui. Pelo menos uns 3 ou 4 versículos aí, eu acho que dá para a gente fechar aí até o 10, não sei se vai dar tempo tudo. O capítulo 6 ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque, ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando
nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Paulo, aqui, ele agora começa a puxar a responsabilidade para si. Ô Felipe, tá aqui. Puxar a responsabilidade para si, né? Quando ele diz assim, na qualidade de cooperadores com ele. Nós somos cooperadores com Deus. Trabalhar na obra, no serviço, cooperando com Deus. E ele diz aqui, nós na qualidade também vos exortamos. Paulo estava exortando a igreja de Corintos para que eles não recebessem a graça de Deus em vão. Que nós temos feito com a graça de Deus, o favor imerecido de Deus em nossa vida, nós temos desprezado, nós não temos nos esforçado para trabalharmos, fazer um bom serviço, prestar um bom serviço para o reino de Deus. Estamos fazendo negligentemente, e quando fazemos, nós estamos recebendo em vão a graça de Deus. Aí ele diz assim, porque em tempo oportuno Deus nos aceitou. Em tempo oportuno Deus nos reconciliou com Ele. Se nós fomos reconciliados com Deus, nós temos que estar buscando esta oportunidade tão grande de servir, de ministrar, de se enganjar, de querer ser um cooperador na obra de Deus. Você coopera em tantos outros serviços, mas na obra de Deus, não dando nós motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Aquilo que é motivo de escândalo em nossa vida, nós devemos deixar para trás. Porque aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual vai ser escândalo para a pregação do Evangelho. A nossa vida deve ser a nossa mensagem. Aquilo que o autor desse livro, Piedade e Paixão, falo muito no Hernandes, né? Alguém pode até dizer, eu acho que o Humberto está ganhando os livros de Hernandes. Não, é porque de fato tem me abençoado. Esse livretozinho, ele vai falar que a vida do ministro é a vida do seu ministério. Se o ministro do Evangelho, aquele que prega, aquele que ministra, aquele que evangeliza, não tiver uma vida pela qual não traga escândalo, a mensagem dele não tem este poder de transformar a vida dos outros. Porque não se quer transformar a vida dele, as pessoas não vão dar credibilidade. Então a vida do ministro é a vida do seu ministério. Não temos que ter uma vida que dá escândalo a outras pessoas, para que as pessoas nos apontem. Esse é o crente fulano, essa é a crente fulana. Não. A nossa vida deve ser uma vida moderada nas questões, para que não venha escândalo. O verso 4, ele diz, pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós, mesmo como ministro de Deus, na muita paciência, né? Paulo aqui, ele vai estar recomendando que ele era muito paciente nas aflições, nas privações, nas angústias. A gente poderia dizer que essas três características, né, aflições, privações e angústias, são tormentos internos da nossa vida. É aquilo que no dia a dia a gente pode ser privado, né, ser afligido, quando somos insultados, quando somos caluniados, quando somos perseguidos por alguém. São aflições que nos sobrevêm, e também privações. Servimos a um Deus dono do ouro e da prata, e às vezes passamos privações financeiras. E Paulo disse que ele era paciente diante dessas situações, aflições internas, privações, aquilo que o salmista vai estar falando lá no Salmo 70, acredito. Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor. Eu estou sendo afligido e o Senhor não me socorre.
O ímpio prospera e eu não prospero. O ímpio tem abundância e eu não tenho. O ímpio tem saúde e eu não tenho. E são privações. Mas mesmo diante das privações, nós temos que ser pacientes. E nas angústias, ser angustiado, os temores internos, aquilo que nós somos psicologicamente afligidos. E essas tensões tendem a nos entristecer. O salmista vai dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Às vezes as aflições da nossa vida, ela nos traz essas angústias. Mas mesmo diante dessas angústias, Paulo vai exortar aqui a paciência. Diante de tudo isso, eu sou paciente. Mas não fica por aí. Aí ele fala agora das características externas que vêm sobre a nossa vida. Aí ele fala aqui, ó: eu fui paciente também como? Nos açoites. Quem foi que apanhou mais que Paulo? Paulo apanhava em todo lugar que chegava. Paulo era afligido. Então Paulo foi paciente também nos açoites. Às vezes nós não suportamos uma pessoa porque ela tem um álibi de falar mal, de falar das pessoas, de ser uma pessoa crítica, e nós não suportamos porque nos falta paciência. Então é uma aflição também aqui que sobrevém sobre a vida do crente, os açoites. Aí Paulo vai dizer, nas prisões, até nas prisões Paulo era paciente. Paulo estava preso em Filipos com Sila, e meia-noite Paulo orava e louvava, cantava hinos a Deus. E houve um terremoto naquela prisão, e a prisão se abre, e Paulo é liberto com Silas. Paulo era paciente nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Onde Paulo chegava, se gerava-se um tumulto para denigrir a sua imagem, para ferir ele fisicamente. E Paulo diversas vezes foi afligido por esses tumultos. As pessoas se lançavam a mão dele para arrastar para fora da cidade, para apedrejar. E Paulo era maltratado. Mas não só era isso que Paulo era paciente. Paulo também era paciente nos trabalhos. São as características externas, né? Nos trabalhos. Paulo disse outra vez que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Mas mesmo assim ele era paciente. Paulo não deixava que o seu ministério fosse censurado porque ele era um preguiçoso. Paulo não deixava que o seu ministério fosse censurado porque ele não suportava as aflições. Porque Paulo não suportava as privações. Porque Paulo não suportava os açoites. Paulo não suportou as prisões. O ministério de Paulo, em nenhum desses momentos foi censurado. Alguém chegou a dizer assim, ele correu, ele abnegou, ele deu para trás. Não, mas ele continua nos trabalhos, nas vigílias. Paulo passava noites em vigílias, orando, buscando de Deus o conhecimento, a sabedoria, para que a igreja fosse abençoada, para que a igreja viesse a crescer, para que a igreja viesse a prosperar. E Paulo também ele fala sobre as vigílias e os jejuns. Paulo dava a entender que ele era um amante dessas privações dos alimentos, de jejuar, de mortificar a sua carne, o seu corpo, para que o Senhor viesse reinar na sua vida. Nosso ministério, ele tem que passar a ser paciente nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. E Paulo começa aqui, na pureza, santidade, ser puro, na sabedoria, na longanimidade. Ser paciente na longanimidade é suportar uma pessoa que seja contrário a tudo que você defende. Sabe aquela pessoa que às vezes a gente tem empatia a ela, a gente não gosta da convivência, a gente não quer estar perto, a gente não gosta de ouvir nem sequer a sua voz.
mas nós devemos ser longânimo com essa pessoa. É uma paciência estendida para suportar, para ouvir. E Paulo tinha essa característica na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. O amor não fingido é aquele amor que alguém bate na tua face direita e você não quer quebrar os dentes dela. Você oferece à esquerda. Esse é o amor não fingido. Alguém fala mal de você e você não pede a réplica para se defender. Não. Você ora por aquela pessoa. Isso é um amor não fingido. É um amor que suporta. É um amor que suporta as pessoas nas suas adversidades de entendimento, mas você entende que Deus está trabalhando na vida daquela pessoa, na verdade e no poder de Deus. Aí ele começa aqui, ó, nas armas da justiça, que ofensivas, que defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivesse morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muito, nada tendo, mas possuindo a tudo. E Paulo conclui com esse paradoxo, essa perícope do texto. Eu posso estar triste, mas não deixo transparecer a minha tristeza. Eu posso até estar passando por necessidade de pobreza, mas eu não deixo transparecer que estou necessitando. Quando alguém chega para me atacar, eu uso as armas da justiça para me defender. Entende esse paradoxo que Paulo conclui essa perícope? Entristecido, mas sempre alegre. Pobres, mas enriquecidos. E há muitos nada tendo, mas possuindo tudo. Essa revista, ela nos traz esses pontos que a gente frisou aqui. E na conclusão, ele diz o seguinte: Paulo designa aqui a missão da igreja como reconciliação do homem com Deus. Talvez devemos nos despertar para este aspecto do serviço cristão. Não atraímos homens e mulheres a uma organização só para serem tornados membros de uma comunidade. Representamos Jesus Cristo na tarefa de reconciliar a humanidade com o Pai. Privilégio que Ele possibilitou mediante o seu sacrifício. Nós somos privilegiados de sermos ministros da reconciliação. Mas no caminhar do nosso trabalho, nós temos que ser pacientes com as dificuldades que vamos enfrentar. E não desperdiçando a graça de Deus. Não tornando essa graça inativa em nossa vida. Mas sendo cooperador de Deus no serviço da propagação da sua mensagem. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos dê entendimento para que possamos, a cada dia, estarmos buscando do Senhor essa graça, assim como diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, que a graça do Senhor Jesus Cristo, ela inunde o nosso ser, nós venhamos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo, nesse entendimento. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe aqueles que ficaram conosco até o final, que viemos compartilhar essa mensagem, que outras pessoas possam ouvir essa palavra, que outras pessoas possam vir a ser abençoadas com a mensagem, com esta aula que estamos trazendo nos domingos pela manhã. Queremos deixar um abraço a todos que ficaram conosco até agora. Que o Senhor venha abençoar poderosamente. À noite, o pastor vai estar ministrando, eu acredito que uma mensagem da parte de Deus para a sua igreja, e os trabalhos continuam no decorrer da semana. Ministério de Beneficência
está atuante, trabalhando, estamos aí atendendo famílias, temos aí, essa semana nós já atendemos quase 10 famílias, né? Estivemos saindo ontem à tarde ali, atendemos 3 famílias, o pastor à noite também saiu para atender outra família, então quase 10 famílias essa semana foram atendidas com cesta básica. A sua doação é importante, a sua oferta é importante, o seu dízimo é importante, isso também é serviço, isso também é ministério. Aonde você tem servido na casa de Deus. Não receba a graça de Deus em vão. Não seja negligente com a graça do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Deus abençoe a todos. Pai amado, Deus bendito, damos graça, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos abençoado de sermos propagadores da Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, que é aplicar a Sua Palavra em nossos corações. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom Adonai.